Aqui em João, no capítulo 13, versículo 34, Jesus ele disse assim: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Olha só. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro no caso, só que capítulo diferente, João, capítulo 15, lá no versículo 12, diz aqui: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. São capítulos diferentes, mas que têm a mesma intenção de palavra. Tanto João 13:34 como 15:12, a palavra diz: como eu os amei. Jesus, ele deu um mandamento para que a gente se amasse da mesma forma como ele também nos ama. Da mesma forma como Jesus também me ama, é como Jesus ele me manda que eu ame ao meu irmão. Mas como é que eu posso amar ao meu irmão da mesma forma como Jesus me ama? Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é puro. Eu sou o pecador, eu sou imperfeito e cheio de defeito. Como é que eu vou fazer da mesma forma como Jesus, sendo que ele é diferente totalmente, completa e inteiramente de mim? Que não tem nem comparação. Nenhum ser humano, né, na face dessa terra, em relação a Jesus, sobre a sua natureza, a sua mentalidade, o seu coração. E a resposta é simples. Como eu posso fazer? Tendo o mesmo amor, tendo o mesmo espírito, estando nele. Aqui em João, no capítulo 15, eu vou ler bem rapidinho, que diz assim, João 15, a partir do 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O amor, a palavra do Senhor nos diz que Ele derramou no nosso coração quando com generosidade Ele nos deu o Espírito Santo. Ao derramar o Espírito Santo sobre o nosso coração, ao nos selar com Ele, Deus derramou esse amor no nosso coração. E aqui Jesus ele diz que, no versículo 4 ele fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, eu não posso dar o fruto do amor, o amor já está em mim, certo? Aqui Jesus disse que ele é a videira e a gente é o ramo. Então, ele fala assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, porque é da videira que o ramo vai gerar o fruto. É dela, ela é a fonte que vai gerar nele aquele fruto. A mesma coisa assim também é Jesus e nós. Jesus é a fonte que em nós gera o fruto. Nós reproduzimos o fruto por estarmos em Jesus. Se a gente não está em Jesus, então a gente não consegue gerar o fruto. E aí ele diz, o versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, eu consigo praticar o amor, como Jesus ele disse aqui no versículo 34, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E no João 15:12, o
meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então nós conseguimos amar ao nosso próximo como ele também nos ama quando a gente está nele. A gente consegue reproduzir, passar esse amor, né, para o nosso próximo quando a gente está no Senhor. Porque o amor já está em nós, mas é preciso que, da maneira como eu preciso, da maneira como eu devo, como tem que ser passada, eu passar ele. E a maneira exata e certa é estar no Senhor. É o Espírito dele que em nós vai nos guiar. É como Jesus ele fala sobre o Espírito, aqueles que são do Espírito, ser como um vento, não é? Que quando o vento sopra, vem, vai, mas você ouve o barulho dele, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, e assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então é o Espírito Santo que nos guia, é no movimento do Espírito. A gente vê em Atos, em alguns momentos, o próprio Espírito de Deus impedir que os apóstolos eles fossem a tal cidade. E eles estavam indo na jornada, na missão, na viagem, para pregar o Evangelho, mas em alguns momentos a gente vê o próprio Espírito impedindo eles de irem para aquela cidade e os enviando, né, os levando para outra. Então, quando é no mover do Espírito, o próprio amor dele, como ele nos amou e ele nos manda que a gente ame ao nosso próximo, flui na vida daquela pessoa. É como Jesus ele disse: do interior fluirão rios de águas vivas. Aqui mesmo em João, no capítulo 4, Jesus ele disse assim, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, João 4, 13 e 14, é o Espírito dele, essa fonte a jorrar para a vida eterna. E a principal ação da água que jorra do nosso interior para a vida eterna, dos rios que fluem, como o próprio Jesus, ele fala também aqui em, deixa eu ver se é esse mesmo de João capítulo 7, João deve ser João mesmo, João capítulo 7, mas eu não tô... João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. E o 38 diz, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, esse fluir do de dentro, o jorrar a água para a vida eterna, essa fonte que é o Espírito dele em nós, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, dos dons, das habilidades, da forma como servi-lo, de toda a capacidade, se baseia unicamente em uma coisa: o amor. Porque foi o amor que fez Deus entregar Jesus para que ele morresse na cruz. Foi o amor que fez Deus criar todas as coisas dele, por ele e para ele. Porque Deus é o próprio amor. A natureza, a essência dele é o amor, é a amabilidade. Então, a gente passa esse amor, como Jesus ele nos ensina nessa palavra, de amar ao nosso próximo, de amar ao nosso irmão, como ele também nos ama quando a gente está no Senhor, quando é o Espírito do Senhor que nos guia. E para que isso aconteça, eu preciso ter o meu coração quebrantado, eu preciso ser transparente, eu preciso realmente estar no Senhor. Não é eu fazer algo que me dá a certeza, que me leva a ter confiança no que eu estou fazendo. É eu ser o sacrifício vivo, santo e agradável. É eu ser. O ser é mais importante do que o fazer, porque o fazer é somente consequência do ser. Se eu não sou, eu não faço corretamente. Mas se eu sou corretamente, então eu faço da maneira correta. Entende?
Então, no amor, eu sou, como Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, eu sou com Jesus, eu sou em Jesus, eu sou, na verdade, na transparência, na humildade, na honestidade diante dele, sem máscara, que aí que ele me conhece, que ele sabe. Eu sou ali realmente, né? Não só naquilo que eu faço, que eu estou dizendo, eu estou orando e leio a Bíblia e tal. Não, eu sou realmente diante de Deus e humildemente peço, humildemente clamo, né? Humildemente ali o imploro. Então, Ele em mim me leva a fazer. Ele em mim transfere, entende? Eu só dou o fruto quando estou nele porque ele é a fonte. Eu não vou dar o fruto se eu não estiver nele porque eu não estou na fonte, entende?